Agora nós temos aqui uma questão também do Enem, né, de 2010, que trata daquele período que a gente chama de redemocratização. É o período que vai desde o final do Estado Novo, que acaba em 45, aí em 46 já temos um novo presidente eleito pelo voto direto, que foi o governo Eurico Gaspar Dutra. E junto desse governo que foi eleito, você vai ter também uma Assembleia Constituinte que vai, obviamente, fazer uma nova Constituição. Que se compararmos com as constituições anteriores, a de 1824, que foi da época do Brasil monárquico, né? Depois a de 1891, que foi a Constituição da primeira fase da República, né? Depois a de 1934, com Vargas, e depois a de 37, que foi a Constituição do Estado Novo. Essa de 46, até então, ela foi a mais democrática, foi aquela que mais concedeu respeito, né, ao equilíbrio, né, entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Claro que se compararmos essa Constituição de 46 com a atual, que é de 1988, é claro que a de 88 ela é muito mais abrangente em termos de direitos. Por isso que eu falei até numa outra questão aí, que a Constituição de 88 é considerada a Constituição cidadã. É aquela que mais ampliou direitos para os cidadãos. É aquela que procura mais olhar para que a cidadania seja realmente um caminho irreversível para os rumos do nosso país, certo? Então, diz assim, não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 64. Quer dizer, anteriores, então, está dentro desse período. Aí tivemos o governo Dutra, depois tivemos mais uma vez o Vargas, que é o segundo governo Vargas, depois tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, depois tivemos Jânio Quadros e, finalmente, o governo João Goulart, que acabou sendo derrubado por um golpe civil-militar, que vai inaugurar, pós-64, uma ditadura que durou até 1985 em nosso país. Bom, a diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários provocadas pela inflação levaram a uma intensa mobilização política popular. Isso você vai ter principalmente no início dos anos 60, que no final dos anos 50, que foi no governo Juscelino Kubitschek, a inflação cresceu muito. O volume da dívida externa também cresceu muito. E aí é aquela coisa que já é praxe, né, nos rumos da política de um país. Quando esse país deve muito aos seus credores, ele tem que fazer o quê? Ele tem que aumentar a receita. Ele tem que criar dispositivos que elevem a capacidade dele de arrecadar mais. Só que quando ele adota esse mecanismo, ele mexe muito com o ganho do trabalhador em geral. Ele acaba sempre colaborando para uma política de arroxo de salário. E o arroxo de salário implica também numa queda do consumo, entendeu? Então, esses problemas, em dose sempre crescente, isso gera, evidentemente, uma insatisfação dos segmentos mais populares, que reagem normalmente de que maneira? Com greves, né? Reivindicando mudanças de conduta do Estado, do governo, medidas que quase sempre, que são reivindicadas, que contrariam os interesses das elites econômicas e políticas do país. Então, o início dos anos 60 no Brasil, nós tivemos um quadro desse que eu desenhei para vocês, entendeu? Você vai ter, de um lado, forças políticas populares querendo mudanças mais profundas.
Por exemplo, defendiam que a reforma agrária tinha que ser feita para atender aquele que trabalha no campo. Obviamente que os latifundiários não queriam, porque muitos que pregavam a reforma agrária, inclusive, pregavam com a expropriação das terras, ou seja, que o governo não deveria indenizar, ele simplesmente deveria tomar as terras, principalmente aquelas que não estão sendo usadas pelo proprietário, servem apenas para especulação do proprietário, então essas terras deveriam ser expropriadas, tomadas e passadas para aqueles que trabalham na área rural, para os camponeses, entendeu? Quer dizer, fazer uma justiça social no campo dessa maneira, com a reforma agrária. Claro que os latifundiários não gostavam disso. Então, os latifundiários vão ficar do outro lado, vão ficar do lado, evidentemente, do próprio latifúndio. Não querem saber de reforma agrária. Então, isso é uma tensão que foi aumentando o tempo todo, até desembocar no golpe de 64. Nas cidades, nós tínhamos também o operariado crescendo e crescia também a reivindicação dele. Melhoria salarial, ampliação de mais direitos, quer dizer, a legislação trabalhista de VAR não era mais o suficiente para segurar, para conter o movimento operário. O movimento operário reivindicava mais, a ponto do governo depois ter criado o 13º salário. Né? Justamente para quê? Para tentar agradar um pouco o trabalhador e assim tentar segurar o movimento operário, entendeu? Mas a inflação ia corroendo cada vez mais o salário do trabalhador. Então o trabalhador estava sempre se mobilizando, principalmente fazendo greves, para ter uma melhoria de salário. E o governo, sempre endividado, cada vez mais, ficava numa situação difícil. Se ele desse mais salário, o empresariado iria reclamar, né? Se ele também não fizesse nada, o trabalhador cada vez mais iria reclamar. Então o governo ficava numa situação difícil. E quem mais pega essa dificuldade foi o último governo que antecede o golpe de 64, que foi o governo João Goulart. Entendeu? Bom, cadê? Onde é que a gente parou? Então, mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes sociais, né, trabalhadoras, se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. É uma referência ao período anterior, que foi o governo de Juscelino Kubitschek. Só para lembrar, Juscelino Kubitschek governou esse período aqui, 1956 até janeiro de 61. Depois ele passa o mandato para o Jânio Quadros, que governa só no próprio ano de 61, ele acaba renunciando, isso aí depois a gente terá oportunidade para explicar isso melhor. E depois da renúncia do Jânio Quadros foi a vez do governo João Goulart, que aí vai atuar de 61, final de 61, até quando tivemos o golpe em 64. Né? No dia 31 de março para o dia 1º de abril tivemos o levante militar, pessoal do Exército, Marinha, Aeronáutica, contra o governo João Goulart, até que ele acaba sendo afastado do cargo. É o golpe militar e civil também, né? Porque muitos empresários civis, segmentos da classe média apoiaram também. Por isso que não é correto falar apenas golpe militar como referência a 64. Na verdade, tivemos um golpe civil-militar, porque há uma trama, há um arranjo, há um acerto de grupos civis, notadamente os empresários nacionais e multinacionais, com o segmento do alto escalão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Entendeu? Então, por isso que o melhor é falar golpe civil-militar, como referência ao que aconteceu a partir de 64.
Tá? Então, o período juscelinista foi um período, né, que a economia realmente cresceu, mas cresceu associada ao capital estrangeiro. Quer dizer, as empresas que vieram para o Brasil, principalmente as automobilísticas, né, Volkswagen, Ford, GM, né? Então, essas empresas, elas se instalaram aqui, atraídas por certas facilidades, que o governo cedia o terreno para elas construírem os seus parques industriais, né? Principalmente na área do ABC paulista, né? Contavam com certas isenções de impostos, entendeu? Então, essas vantagens atraíram essas empresas. Só que essas empresas, quando elas se instalam num determinado país, o lucro que elas obtêm nesse tal país, em grande parte, o lucro é remetido para a matriz, entendeu? E quase não fica nada que aquela empresa obtém no país para o próprio país. Então, quer dizer, não ajuda a dinamizar a economia. A economia, se depender do capital estrangeiro, ela não cresce. Ela fica como se estivesse patinando. Você só tem aquela produção industrial, graças àquela empresa multinacional, mas não gera mais capacidade produtiva. Por quê? Porque a maior parte do lucro não fica aqui. O dinheiro não fica circulando no mercado interno. Vai para o mercado externo, para a matriz da tal empresa multinacional. Entendeu? Então, o período JK teve muito isso. A economia cresceu, mas não deu chance de você ter uma melhor distribuição de renda. Né? Então, a economia, a riqueza, ela ficou concentrada, né? Ficou nas mãos de poucos. Tanto é que quem mais tirou proveito nesse modelo de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro foi uma parte da classe média e a burguesia nacional também, claro. Entendeu? Por isso que esse período de Juscelino é chamado de Anos Dourados. Anos dourados, principalmente para a classe média. Ela foi o período que ela mais teve até então condições de consumo, entendeu? Então ela ficou radiante, porque ela podia consumir mais, entendeu? Mas, quando o Juscelino termina o mandato, já estava sinalizando, desde 1959, uma inflação crescente. E você sabe que a inflação crescente, ela corrói principalmente o salário. Quer dizer, ela prejudica principalmente a maior parcela da população, que é o trabalhador, aquele que vive de salário. Ele sofre principalmente o problema dessa inflação por causa disso, que o poder de ganho dele cai muito. Então, no final do governo Juscelino, já começava a crescer a inflação, a dívida externa aumentando. Então, quando Juscelino sai do governo, ele é como se estivesse passando para o próximo presidente, que foi o Jânio Quadros, um abacaxi bem quente. Quer dizer, difícil de segurar a herança deixada pelo Juscelino. Uma grande dívida externa e uma taxa de inflação crescendo. E foi realmente isso que aconteceu. Tanto é que nos governos Jânio Quadros e João Goulart, você vai ter mais tensão social no país, com aquele choque que a gente falou anteriormente. De um lado os empresários e do outro lado os trabalhadores. Inclusive os trabalhadores rurais clamando principalmente pela reforma agrária. Entendeu? Então, esse é o problema que é apresentado pela autora do texto, né, que é até professora da UF, a Sônia Mendonça. Então vamos ver aqui o enunciado. Isso aqui é o contexto. Agora vamos para o enunciado. Aí ela diz, segundo o texto, quer dizer, ela não, o autor da questão, né? Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 60, então está fazendo referência aos governos, né, de Jânio Quadros e de João Goulart.
não é o governo propriamente do JK, do Juscelino, né? Então, decorreram principalmente, quer dizer, por que ocorreram esses conflitos, né? Essas tensões que a gente falou, muitas greves, muitos protestos dos trabalhadores, né? Muitas reivindicações dos trabalhadores e, por outro lado, os empresários sentindo-se acuados e, claro, não querendo que acontecesse mais aquilo, querendo um tipo de governo que acabasse com aquelas tensões, mesmo que fosse necessário o uso da força. E foi o que aconteceu depois do golpe de 64, né? Então, será que o João Goulart, ele fazia manipulação política? E claro, manipulação política quase todo governante faz, mas será que era essa manipulação política que gerava esses conflitos? Ou era um caos que já estava sendo construído, que foi construído desde o período JK, que criou um clima inflacionário crescente e logo uma instabilidade política também crescente, que vai abalar o governo João Goulart, né? Que gera cada vez mais esses conflitos aqui. Então, quer dizer, não é a manipulação do governo João Goulart que provoca esses conflitos, certo? Por isso que a letra A está fora. Agora, a letra B, decorreram principalmente das contradições econômicas. Contradição econômica porque você vai ter, como a gente tinha falado, de um lado, os segmentos mais populares querendo melhorias na condição de vida. Do outro lado, o empresário, que também cresceu na época do JK, né? Porém, não aceitava aquelas pressões dos segmentos mais populares. Então, falando em contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, não foi no governo JK, principalmente, que o país facilitou muito a vinda de empresas estrangeiras? Sim. Nesse processo de abrir muito o mercado para empresas estrangeiras, você vai começar a ter, de um lado, o empresariado, que até aceita esse modelo. Claro, ele vai ser beneficiado, porque não é só o fato da empresa multinacional vir para cá e só ela ganha. Não, outras empresas nacionais também vão ganhar, porque vão vender certas matérias-primas, certos componentes para essas indústrias estrangeiras, né? A gente deve lembrar que uma indústria automobilística, por exemplo, vamos pegar aí a Volkswagen. Será que a Volkswagen produz tudo para compor o automóvel que ela fabrica? Pneu, vidro, estofamento, bateria, etc. Claro que não. Aquilo tudo que compõe o carro não é fabricado na Volkswagen. Tem outras indústrias que produzem esses artigos que compõem o carro. Entendeu? Então, essa indústria que compunha certos artigos para formar o carro eram indústrias nacionais. Então, essa indústria nacional, essa burguesia industrial nacional, ela vê com bons olhos esse modelo de desenvolvimento. Mas é um desenvolvimento com concentração de renda, é um desenvolvimento que o salário do trabalhador não é valorizado. Por isso que você vai ter reação também contra esse modelo, que ele não é capaz de abastecer, de atender os segmentos mais populares. Então, essa contradição é justamente em cima disso. De um lado, tem uma parcela que é a burguesia industrial, que ganha, e ganha muito, é beneficiada, mas do outro lado, tem os segmentos que atuam nessas indústrias, né? O operário, e ele, cada vez mais, devido à inflação, ele vai ter o seu salário corroído. E isso faz com que ele, cada vez mais, reivindique mais coisas. Entendeu? Então, a letra B, realmente, ela responde o porquê desses conflitos sociais, né? Já nos anos 60. Isso até vai acabar desembocando no golpe de 64. Depois a gente vai ver isso em outras questões.
Aqui, na letra C, né? Decorreram principalmente do poder político adquirido pelos sindicatos. Será que os conflitos são decorrentes do poder político adquirido pelos sindicatos populistas? Bom, primeiro que os sindicatos não tinham esse poder político. Eles apenas eram instrumentos do próprio Estado. Lembrando que o Ministério do Trabalho, ele continuava exercendo influência sobre os sindicatos. Os sindicatos não tinham tanta autonomia a ponto de podermos falar que tinha poder político. Entendeu? Então, não é o poder político dos sindicatos que vão provocar esses conflitos. O que vai provocar o conflito é o quadro econômico, que a economia cresceu com o JK, mas ela não melhorou a distribuição de renda. Esse é que é o grande problema. Por isso que essa daqui é a que realmente responde ao que a questão está solicitando. A letra D, da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves. Desmobilização das classes dominantes, quer dizer, dos empresários, muito pelo contrário. Seria o correto aí a mobilização. Por isso que a gente diz que o golpe de 64 não foi uma coisa exclusivamente trabalhada, orquestrada por militar. Muitos civis atuaram. Muitas empresas nacionais e multinacionais atuaram também. Entendeu? Então, não foi uma desmobilização. A classe dominante, quando ela vê que os segmentos mais populares também se mobilizaram, eles não vão ficar de braços cruzados. Eles também vão se mobilizar. Eles vão trabalhar todo um discurso que leva ao golpe que acontece em 1964, que derruba o governo João Goulart. Entendeu? Então, essa desmobilização aqui está furada. Certo? A letra E, da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Se houvesse mais legislação trabalhista, por exemplo, quando no governo João Goulart foi criada a lei do 13º salário, isso foi até bem visto pelos sindicatos. É uma mudança para melhor, em favor do trabalhador, esse 13º salário. Então não era recusa, né? Não é essa recusa de mais leis trabalhistas que vão gerar os conflitos, entendeu? Por isso que, confirmando B de bola. Tá ok? Então, até a próxima.